Fala pessoal, tudo bem? Professor Charles Lopes, e hoje eu vou falar para vocês aqui sobre um tema bem interessante, né? Como cobrar o valor justo do meu serviço de personal trainer. Você já pensou nisso? Né? Porque a gente sabe que tem muita gente atuando com personal e tem mercado para todo mundo. Só que é importante você ser valorizado, né? Então eu vou discutir bastante essa temática hoje. É importante a gente entender o contexto do personal training, né? Eu preciso falar para vocês, quem é reconhecido consegue cobrar valor justo, tá? Quem é reconhecido consegue cobrar valor justo. Primeira coisa, né? Mas como é que eu me torno reconhecido, professor? Né? Fazendo um currículo Lattes potente? Não necessariamente, né? Eu acho que o currículo adianta. Mas a palavra reconhecimento ela é muito importante. Tá? Só vai ser reconhecido se você mostrar que realmente você entende daquilo que está fazendo, tá? Através de resultados. Isso é muito, muito importante, né? Esses dois pontos aí são muito importantes, gente, né? Precisamos entender, né? O que acontece? Por que muitas vezes, né, a gente não cobra, né, o valor que deveria da ação de personal? Primeiro, má formação acadêmica, né? Então a gente tem muitas vezes uma má formação acadêmica, né, que impede o cara de cobrar mais do seu valor, né? E nós temos que entender a diferença entre preço e valor, né? Porque, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, né? Você sempre associa preço e valor. E preço é uma coisa, valor é outra. São coisas totalmente diferentes. Preço de valor. E o cara que vai te contratar como personal, ele fala assim, qual que é o preço? Primeira coisa. E ele tem que associar isso, não a preço, mas sim a valor. Exemplo, né? Eu sou um cara que gosta muito de carro. Quem me conhece sabe que eu adoro carro, né? E aí, vou lá, né? Vou ver o preço de um carro, né? Beleza, né? E aí, vamos supor que eu tenho um valor para gastar. Aí eu chego lá na loja, né? Chego na loja e vou ver e tem um polo de entrada, 1.6, nem é turbo. Aí o cara vai lá e fala assim, você pergunta, quanto é esse polo? Esse polo está R$100.000. Eu falo, caraca, 100 mil? O preço dele está 100 mil. Nossa! Só que um polo de entrada, todo mundo sabe que não vale 100 mil. Ele fica na faixa de uns 65 mil. Aí eu falo, opa, peraí. O cara está cobrando um preço de um polo, cobrando 100 mil, só que na verdade ele vale 65. Então há um abismo entre uma coisa e outra, preço e valor. Só que aí você pega, por exemplo, um outro carro, tá? Vamos pegar um outro carro bacana aí, tá? Na faixa aí de uns 120 mil, 110 mil. Você pega aí o novo carro agora, né? O Nivus, tá? O Nivus 1.0 turbo. Aí você pega o Nivus 1.0 turbo, tá? Você pega lá um Highline, aí você vai ver, tá? Negocia daqui e dali, você vai ver, opa, o Nivus está quanto? 100 mil. Aí você fala, opa, o Nivus está 100 mil, só que ele vale 100 mil. Porque tem vários acessórios, conforto, ele é mais alto, relação entre eixos, né? O Nivus tem motor turbo, que aquele Polo não tem. Opa! Ou seja, aí valor e preço estão equivalendo, preço e valor, né? E o que acontece muito na nossa área. Quando o cara te procura, qual a primeira coisa que ele vai perguntar? O preço. Quanto custa o preço? Qual que é o seu preço? Mas a gente tem que reverter isso. Preço é diferente de valor, tá? Então, a gente carrega um problema que é a má fama de educação física. Mas a educação física não estuda, não tem conhecimento. Então, o primeiro ponto é a má fama. Essa má fama atrapalha. Como que a gente reverte essa má fama? Com conhecimento, com bom atendimento, com boa postura. Tudo isso é fundamental. Só que você precisa realmente estudar, investir em conhecimento, né? Para que possa reverter essa má fama de educação física. Medo de arriscar. A nossa área é uma área que tem medo de arriscar. Se você arrisca, você está propenso a ganhar muito mais. Então, você precisa perder o medo de arriscar. E muitas vezes o cara vai lá e fala assim, eu não vou fazer um curso, eu não vou comprar um livro, porque ele acha que aquilo é um risco.
ele já está fadado ao fracasso, né? Medo de fracassar. A gente não pode ter medo de fracassar. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu, Charles, quando eu tinha 21 anos, último ano da faculdade, tá? Eu prestei o concurso no SESI. Na época, o SESI era uma potência. 40 horas semanais, registrado em carteira, fundo de garantia, férias, plano de saúde, né? Eu ia ser técnico desportivo. E eu passei em primeiro lugar na prova teórica e segundo na prova prática. Era um salário muito bom, tá? Que hoje ia ser um salário excelente, na época mais ainda. E eu, com 21 anos de idade. Naquele mesmo momento, tá? Eu passei na pós da Unicamp, né? Que tinha concurso para passar na pós da Unicamp, primeira pós ciência do esporte, né? E naquele momento, além disso, eu tinha que sobreviver. E aí eu fui trabalhar como preparador físico do Infanto Juvenil e nossa Caixa Ponte Preta. O que eles me ofereceram? R$ 150 mais o passo do busão. O que eu preferi? Eu preferi arriscar, fazer a pós na Unicamp, arriscar ganhar R$ 150 mais o passo do busão, do que o salário, na época, comparativamente hoje, tá, do SESI, ia dar uns 7, 8 mil reais. Então, eu preferi não ganhar 7, 8 mil reais, dar aula em academia, ganhando muito menos, trabalhar como preparador físico. Mas por quê? Porque eu não tive medo de arriscar. Eu não tive medo do fracasso. E eu fui investir aonde? Fui investir no conhecimento. Então, às vezes, na vida, a gente tem que acabar com esse medo de arriscar e dar cara para bater. Tá? Ou seja, e qual que é o momento que nós estamos vivendo hoje? O momento da pandemia. Né? Aí muita gente está com medo disso, daquilo, aquilo outro. Gente, use esse momento da pandemia para falar, está com pandemia? Estou com mais tempo? Vou estudar, vou investir em conhecimento, vou abrir minha cabeça. Então, esse momento que a gente está vivendo, no mundo que é a pandemia, é o momento da gente se arriscar, dar cara a tapa, ir atrás das coisas. Né? E a gente precisa entender a diferença entre preço e valor. Né? E aí, quando você vai trabalhar com personal, você está vendendo o seu produto. Você está vendendo, você é um produto. Né? E aí, tem um monte de coisa que influencia nessa venda. Né? Por exemplo, né? O cara vai chegar para você e vai falar assim, tá bom, né? Quanto que é o seu serviço? Você fala, calma. Né? Primeiro, ele precisa entender que alguns pontos são muito importantes. Então, você vai sentar com o salão de personal, tá? E vai mostrar a importância do atendimento. O atendimento faz sua diferença. Então, a partir do momento que você atende bem o seu aluno de personal, você tem essa primeira conversa, né? Você atende bem o cara, isso já influencia na hora que você for vender o seu produto, falar do seu preço, tá? Outra coisa que vai fazer a diferença para ele te contratar ou não é o conhecimento. Esse cara, antes de procurar, ele foi ver se você tinha conhecimento, foi procurar outras pessoas. Então, o conhecimento faz toda a diferença. Então, pontos que fazem diferença no cara comprar o seu produto, você como personal, o seu atendimento é importantíssimo, tá? O seu conhecimento, quanto que você conhece daquilo, o cara vai te colocar contra a parede, né? A sua postura é importantíssima. É como você fala, como você se porta, né? A educação, o respeito, né? A ética é fundamental. Você, quando vai vender o seu produto, você não precisa ficar falando fulano de tal assim, fulano de assado, tal personagem assim. Não, não, não. A postura é importantíssima. Então, fatores que influenciam atendimento, conhecimento, postura. Outra coisa, muito personal trainer não faz avaliação física. E o seu aluno de personal, ele quer ver resultado. Então, é importante você saber avaliar. Avaliar no começo do trabalho, no meio, no final, para você mostrar a diferença e não simplesmente falar, nossa, como você melhorou, como você está bem. Você fala, tá bom, eu quero saber. Diminuir o percentual de gordura, aumentei massa magra. Se o cara quer emagrecer, houve alteração na composição corporal, é fundamental. Se o cara quer ganhar massa muscular, né, ele teve ganho de massa magra através das medidas, dobras cutâneas, tudo isso. Né? Avaliar os níveis de força. Né? Se o seu aluno ele quer correr, né? se ele quer emagrecer, ele quer correr também, né? Fazer uma avaliação aeróbia. Né? Então, fazer a avaliação não só para mostrar como é que ele está, mas para prescrever o seu trabalho. Né? Então, muita gente não faz avaliação e é importantíssimo para dar credibilidade ao seu trabalho. O local, né? O local influencia, né? Ou seja, tem muito personal por aí, né? Que o cara fala assim, eu atendo no meu espaço, é uma coisa. Agora, outra coisa é você deslocar até a casa da pessoa.
tem que ter um valor embutido nisso. Então, o local influencia se você vai atender o cliente na casa dele ou no outro espaço, né? A flexibilidade, né, que você tem que ter em ajustar o horário. Olha, nós vamos trabalhar tal horário, mas se houver a necessidade, esse dia eu consigo realocar a sua aula aqui, esse outro dia eu consigo realocar aqui. E isso, na hora de você vender o seu produto, influencia, né? Você ser um cara flexível. Da mesma maneira, quando eu falo em flexibilidade, né, por exemplo, as pessoas me perguntam, o que é melhor para emagrecer? Bicicleta, esteira ou transporte? Depende, né? Tudo é bom. Agora, por exemplo, o seu aluno, ele fala assim, putz, eu odeio fazer bicicleta, eu gosto de correr. Que crime tem, que problema tem em você tirar ele da bike e colocar ele para correr? Não tem problema nenhum. Você está tendo flexibilidade também na hora de escolher os meios utilizados para trabalhar a parte de endurance, a parte aeróbia, a parte anaeróbia, né? E aí, futuramente, né, se o cara se sentir bem, né, se o cara se adaptar bem, qual o problema de colocar na bicicleta? Então, é importante você entender também as preferências do seu cliente, né? Então, quando você vai vender o seu produto, você tem que pensar no atendimento que você vai dar, no conhecimento que você vai estar passando para a pessoa, na postura, no local que você vai atender o cara, na flexibilidade. Tudo isso vai agregar valor ao seu trabalho. E aí, a hora que ele vê que você tem tudo isso, ele não vai pensar no preço. Ele vai falar, opa, eu vou contratar o fulano de tal. Por quê? Porque tudo que eu preciso, ele está me entregando, né? Isso é fundamental, né? O sujeito, ele tem que ver o valor que você tem, né? Então, às vezes, tem gente que me procura, não hoje, né? Porque eu já estou no outro segmento, mas antigamente. Ah, mas Charles, fulano de tal cobra tanto, você cobra mais. E aí eu não ia falar mal do fulano. Em vez de falar mal do fulano, eu falo, olha, o que que eu entrego para você? Eu entrego um bom atendimento, né? Eu sei trabalhar as suas dificuldades. Ou seja, né? Você tem que entrar na cabeça da pessoa e escutar ela. O que que ela quer, né? Então, ela quer emagrecer. Ok, ó, dá uma olhada em quantas pessoas eu já fiz emagrecer. Olha como que eu trabalho para você que quer emagrecer. Olha como eu faço avaliação física. Olha como eu tenho flexibilidade na hora de te atender, né? Olha o conhecimento que eu tenho agregado. Aí a pessoa fala, esse cara tem valor. Então é importante a pessoa entender tudo isso e ela passa a te dar valor. E aí ela não vai pensar no preço. Tem um estudo conduzido por um amigo meu, tá? O professor Cauê La Scala, né? Que ele fez um estudo na cidade de Santos, né? E aí ele pegou vários quesitos nessa pesquisa, o que que levava o cara a contratar um personal trainer, né? Quais são os critérios aí, né? Então, vários critérios. Sabe uma das coisas, o ponto que mais foi relevante para o cara contratar o personal? Sabe qual foi o ponto mais relevante? Conhecimento. 97% da pesquisa, o cara contratava o personal pensando no conhecimento. Então, quer dizer que o conhecimento é algo determinante? Sim. Tá? Determinante para o cara te contratar. Tá? Ou seja, ele passa a dar valor. Ou seja, o conhecimento é tão importante que ele fala assim, não estou pensando no preço. É valor. Atendimento. O atendimento, 96% da pesquisa mostra a importância do atendimento, né? Então, como você vai atender, como você vai comportar, você saber escutar o seu cliente, né? Escutar as dificuldades dele, os problemas dele, as ansiedades dele, né? Ou seja, esse atendimento é fundamental. Ele vai trazer os problemas dele, aí você vai vir com uma solução, né? Como que eu soluciono o problema desse sujeito? Ele quer emagrecer, ele quer ganhar massa muscular, ele é hipertenso, cardiopata, diabético, o que que eu preciso fazer? E aí você vai mostrar soluções para ele. Olha, nós vamos atuar assim, assim, assado. Então, conhecimento 97%, atendimento 96%, tá? Postura. A sua postura é fundamental. O seu cliente está analisando a sua postura. Postura é 95% da venda. Opa! Então quer dizer, professor, que os principais fatores que fazem o cara comprar o seu serviço de personal, né, pensando no valor que o seu trabalho tem e não no preço que você tem, está galgado em, primeiro lugar, conhecimento, atendimento e postura. Pô, mas o preço da hora-aula não influencia? Sim,
fica na faixa de 70%. Só que outros critérios para contratar o personal são mais determinantes do que o preço, que é conhecimento, atendimento, postura. Tudo isso faz uma total diferença na hora do cara te contratar. Não tenha dúvida disso, né? E aí a gente vai reverter aquelas coisas, né? Ou seja, com conhecimento, atendimento, postura, né? Fazendo avaliação física, né? Atendendo o cara bem, né? Tendo flexibilidade, a gente vai reverter essa má fama da educação física, que a gente não estuda, que a gente tem conhecimento. A gente vai reverter esse medo de arriscar, né? Então, às vezes, o cara fala assim, eu tenho medo de cobrar. Por que ele tem medo de cobrar? Porque ele não confia no próprio taco. Quem confia no próprio taco não tem medo de arriscar, não tem medo de fracassar, né? E não tenha dúvida, não tenha dúvida. Vocês vão ver um abismo de valores de personal training. Vocês vão ver um abismo, tem muita diferença, né? Tem o cara que prostitui, né? Que joga o valor de aula lá embaixo. Só que, como que você fideliza o cliente? Não é com uma hora-aula baixa. Não, não é isso. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Eu já tive aluno de personal que ficou comigo 7 anos. E o meu valor de hora-aula era alto. Mas por quê? Porque eu mostrei conhecimento, atendimento, postura, resultado. Tudo isso faz diferença. E aí é lógico que você tem que analisar também a realidade do seu cliente. Você tem que ter um leque, uma zona de possibilidades para ele. Tá? É aquele cara que vai querer somente uma planilha no mês? Uma planilha e uma avaliação para você analisar o resultado dele? Sim. Tá? Pode ser que ele queira uma planilha mensal. Pode ser que ele queira, por exemplo, um trabalho onde tem a planilha mensal e te encontre quinzenalmente. Pode ser que ele tenha uma planilha mensal e te encontre uma vez por semana. Pode ser que você tenha aquele cliente que quer a planilha mensal e que quer te ver 2 vezes na semana. Você pode ter aquele cliente que vai te ver 3 vezes na semana. Tem aquele cliente que quer fazer personal todo dia, mais avaliação física, mais a planilha, e quer mais também, por exemplo, e quer emagrecer. Você bota uma consultoria do seu nutricionista e mais do psicólogo. Ou seja, é o pacote completo. E tudo, né? E tudo você tem que mostrar para a pessoa o valor daquilo, e não o preço. Tá? Não o preço. Né? O preço significa o quê? O final. Mas você tem que mostrar tudo que vem antes disso. Isso é muito, muito importante. Esse valor agregado. Né? E aí é lógico que hoje em dia também existe a possibilidade de você trabalhar com personal em pequenos grupos. Né? Então, vou te dar uma dica aqui. Né? Vamos supor que o cara não tem condição de pagar para ficar só ele com você. Você pode fazer um trabalho em dupla. Né? Os dois vão lá. Só que aí o cara fala, não, peraí, estou fazendo um trabalho em dupla ou estou fazendo aula igual? Não. Aí você tem que ter ferramentas de controlar a sua aula, fazer avaliação física individualizada, falar, ó, por mais que vocês dois treinem juntos, vocês estão treinando capacidades físicas diferentes, vocês podem ter objetivos diferentes, a intensidade de vocês é diferente, o volume é diferente. Então, quando você trabalhar em dupla, trio ou pequenos grupos, você precisa dar um trabalho diferenciado, você tem um atendimento diferenciado, você tem que ter o conhecimento para poder fazer a avaliação e interpretar, ter a flexibilidade para mudar o treino quando necessário também. Né? Então, tudo isso influencia na hora que o cara vai fidelizar com você. Mas, de novo, gente, o ponto mais importante qual é? O ponto mais importante é conhecimento, em primeiro lugar, atendimento e postura. Tá? Então, fica aí todas essas dicas para vocês, né? Essa visão do Charles, de mais experiente, que tem 30 anos no mercado, né? Para que você entenda, né, que preço é diferente de valor. E todos esses pontos que eu levantei com vocês aqui vão te ajudar a fidelizar o seu cliente com você. Que você possa fidelizar o seu cliente por muitos anos e que esse cliente possa trazer outros clientes, mas através da palavra mágica chamada conhecimento. Valeu, gente!